Destaques no momento da imprensa nacional. A ação da Polícia Federal prende 4 suspeitos de invadir o celular do ministro Moro. Procuradora-Geral da República recorre da decisão do Supremo sobre o COAF. Petrobras vende a BR Distribuidora. Preço 9 bilhões de reais. São Paulo, isso vale para todo o estado de São Paulo. Menores de 16 anos agora poderão viajar desacompanhados sem autorização da Justiça. Apenas agora a autorização dos pais. Sarampo salta quase 200% em 20 dias na capital paulista. E um alerta também para todo o estado, não é diferente aqui para Marília e para a região. Queimadas, Defesa Civil alertando a população. É preciso ter bom senso e não colocar fogo em mato nessa época de inverno, onde a vegetação fica mais seca. O alerta é dado. O período do ano que nós temos aí, o período que é considerado estiagem, tradicionalmente é onde nós temos aí um incremento muito forte relacionado a incêndios florestais, incêndio em áreas urbanas e em terrenos baldios. As queimadas representam um grave problema de saúde pública, representam um grave risco às questões ambientais, às questões de fauna, flora. As pessoas acionam imediatamente o Corpo de Bombeiros, que é o órgão para fazer o atendimento das emergências florestais. Acione também a Defesa Civil para apoio e principalmente saia do local, quer dizer, não tente enfrentar qualquer tipo de incêndio porque o risco é muito grande. Que é uma preocupação, principalmente nas rodovias ou estradas, é a falta de visibilidade. As fumaças representam uma cortina, onde a pessoa não tem uma cortina de fumaça, você não tem visibilidade. Então, o que é recomendável realmente é a pessoa procurar um local seguro para estacionar e tentar ter a dimensão exata do que efetivamente está acontecendo. E para evitar isso, as pessoas devem evitar fazer qualquer tipo de queimada às margens de rodovia, até aquela queimada em fundo de quintal, ela é importante ser evitada, porque ela vai trazer danos irreparáveis à própria sociedade. Para as pessoas se prevenirem, é importante que as pessoas acessem sempre o aplicativo do SOS Chuvas e, em caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199. São dados. Continua o cadastramento biométrico para as eleições do ano que vem. Marília tem cerca de 172 mil eleitores, em torno de 70% até agora fizeram o cadastramento biométrico obrigatório. São 2 os locais para o trabalho. O Fórum Eleitoral, Avenida Brasil, esquina com a Rua Paraná, e agora o posto itinerante funcionando também no Marília Shopping. Por telefone, vamos conversar com Marcel Stocco. Ele é da Justiça Eleitoral e fala sobre o trabalho. Marcel. O cartório eleitoral montou um posto itinerante no Marília Shopping, tá? Essa novidade, essa praticidade para os eleitores marilhenses que vão lá fazer suas compras, ter momentos de lazer com a família, já pode resolver sua situação eleitoral no Marília Shopping mesmo. É só levar um documento de identificação com foto, um comprovante de residência, das 10 às 19 horas, o cartório eleitoral está com essa estrutura montada lá para facilitar a vida do eleitor. Recentemente, nós alcançamos o número de 53%. Nós consideramos ainda uma procura baixa ainda. Pela estrutura que a gente tem montada aqui, está havendo falta, né, de comparecimento de eleitores, né? Então, a gente pede mais uma vez encarecidamente que o eleitor venha ao cartório. Para quê? Para que não ocorra filas no final do período. Lembrando que o cadastramento biométrico vai até dia 19 de dezembro em Marília. Então, os eleitores que vierem agora serão prontamente atendidos e evita aquele tumulto no final do período. Reforçando mais uma vez, um documento de identificação pessoal com foto, um comprovante de residência recente, e se a pessoa tiver o título, ela traz também, que agiliza muito mais o atendimento. Só lembrando o horário de atendimento aqui no cartório, das 9 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. E o nosso posto itinerante, que vai funcionar até 15 de agosto, das 10 às 19 horas.
Muito bem. Obrigado, Marcelo Stocco, pela dica. Você, então, tendo realmente a informação importante, o cadastramento biométrico obrigatório para os eleitores para estarem aptos para as eleições municipais de 2020. Estamos na Semana da Agricultura e o assunto é bastante importante. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, adotou o risco de morte como único critério para classificar agrotóxicos. O Brasil está tendo a liberação de mais de 50 agrotóxicos. No momento, já são 300 neste ano. Esse é um tema muito sério, muito polêmico. É por isso que a ministra da Agricultura foi entrevistada pela imprensa sobre ele. Liberação e uso dos agrotóxicos. Será que o Brasil não deveria estar na mão contrária? Não deveria estar reduzindo a quantidade de agrotóxico? A questão de reduzir, ninguém está induzindo a usar agrotóxico. Quando você tem os registros parados, né, você não dá oportunidade, por exemplo. Primeiro, a Europa usa produtos bem diferentes dos nossos, dosagens diferentes, por quê? Lá eles têm uma coisa que o Brasil não tem. É um clima severo de inverno com neve que mata quase tudo. O Brasil não, nós somos uma fábrica de micróbios, de bactérias, de vírus, enfim, com a nossa luz e a nossa umidade, o Brasil, essas coisas andam muito mais rápido. Segundo, nenhum produtor rural usa qualquer uma dessas moléculas por usar. Ele usa, é igual remédio. Por que você toma um remédio e eu não tomo o mesmo? Aí eu lancei um remédio novo, então eu vou tomar porque é lançamento? Não, ele está lá na prateleira, o médico pode te receitar. Às vezes utiliza para aumentar o lucro, né, ministra? Não necessariamente. Mas ao contrário, se nós estamos dando a oportunidade dessas moléculas serem utilizadas genericamente, como genéricos, você está baixando o preço, o custo de produção. Eu digo lucro do produtor. Às vezes ele usa mais agrotóxico para ter menos carga e aumentar o lucro não dele. Existe não isso. necessariamente porque está seguro ou não. Não existe isso. O produtor rural, ele tem o grande problema que nós temos hoje, é a conscientização do pequeno produtor, que às vezes não leva em conta o que está ali na bula. Usar com luva, máscara, uma roupa mais grossa, manga comprida, enfim. Os EPIs que ele é obrigado a usar, muitos pequenos produtores não usam. Esse é o maior desafio que nós temos no Brasil, é conscientizar, educar o pequeno produtor para que ele não seja contaminado. Você pode ter certeza que no seu prato, no meu prato, dos meus filhos, do meu neto, não existe resíduo a mais do que pode ser colocado. O assunto é polêmico e vai continuar dando o que falar. Na verdade, o Brasil é um super campeão do agronegócio, 240 milhões de toneladas de grãos, é a nova super safra nesta Semana da Agricultura, mas esse é um tema polêmico. Utilização dos agrotóxicos. Trabalhadores brasileiros estão na expectativa quando será liberado do Fundo de Garantia para tentar incrementar, aquecer a economia nacional. Muita gente já estava fazendo o plano para até pagar dívidas, falava-se em até 35% do saldo do fundo, quando o governo acabou dando uma recuada e agora fala-se em no máximo R$500 por trabalhador neste ano. Até 2020, 42 bi. Agora, na verdade, o que o trabalhador está querendo é a definição do pacote. Acredita-se que até esta quarta-feira ele será liberado. Muita gente pensando como utilizar o dinheiro do chamado FGTS. Você confere. Viviane sonha em fazer uma viagem internacional, mas falta dinheiro. Por isso, ela acharia bom se pudesse pegar todo o fundo de garantia. É um direito meu, eu gostaria de eu mesmo ter acesso. Eu poder falar se eu quero deixar ele para o futuro ou se eu quero usar ele hoje. Mas ter isso comigo, não com o governo, entendeu? O governo estuda liberar até 35% do saldo das contas ativas do FGTS. Mas o desejo de muitos brasileiros é gerenciar o próprio dinheiro. Eu aplicaria o dinheiro
para render mais do que está rendendo lá. A remuneração do FGTS é pela taxa referencial mais juros de 3% ao ano. Hoje a TR está em 0 e o rendimento total do fundo, portanto, está em 3%. Os valores são corrigidos no dia 10 de cada mês. Um trabalhador com R$10 mil no FGTS teria, em 10 anos, pouco mais de 13 mil. Na poupança, os mesmos 10 mil somariam 15.500 em uma década. Aplicado no Tesouro Selic, o ganho seria ainda maior, R$17 mil. As regras para a liberação do dinheiro devem ser divulgadas esta semana. O governo estima que vão ser sacados R$30 bilhões, o que representa menos de 10% do total de ativos do Fundo de Garantia. Criado em 1966 como uma espécie de poupança forçada, o FGTS tinha 780 milhões de contas, segundo o último balanço, a maioria com menos de um salário mínimo. Outra proposta em discussão no governo prevê a liberação de parcela do FGTS todos os anos. O professor de finanças vê um possível aquecimento da economia, mas recomenda cautela. O governo tem que, de alguma forma, ter algum plano ou ter algum freio como que eu vou dizer assim, na liberação desse dinheiro, sem nenhum outro motivo a não ser que seja o consumo. Da forma como foi vazado inicialmente, de que o dinheiro simplesmente seria liberado, fica muito ruim, porque você está dizendo para as pessoas, vão à rua e gastem, né? Que não é uma boa mensagem, infelizmente, para um país onde as pessoas poupam muito pouco e há uma grande preocupação que temos que ter com a aposentadoria, etc., né? E o comércio de Marília também na expectativa, R$18 milhões a receber. É esse o calote, por enquanto, nos últimos tempos do comércio marinense. A inadimplência também muito alta no comércio local, como em todo o território nacional. Agora, o pacote precisa sair para que o trabalhador possa fazer o seu planejamento. Que tal utilizar a internet para dar aulas? Virou uma mania nacional e olha que está dando ótimo resultado. Ele partiu da experiência de leitor e começou a falar de literatura meio que sem querer. É isso, galera. Espero que vocês consigam aumentar o ritmo de leitura de vocês. Hoje, o advogado Pedro Pacífico conversa com mais de 115 mil seguidores nas redes sociais. Não tinha muito com quem conversar e sentia essa falta. E como eu comecei a seguir perfis literários, descobri que existia esse tipo de perfil nas redes sociais, eu fui influenciado por eles e eu queria repassar isso para frente. Dana precisou de uma estante nova para guardar tantas histórias. Em 7 meses, ela já leu 40 livros. É um capítulo diferente na vida dela, que até um ano atrás tinha bem pouca leitura. A paixão pelos livros foi cultivada pelo canal Bookster, do Pedro. Ele falava com tanta simplicidade e tanto amor pelo livro, que eu falei, tá, vamos ver. Aí ele começou a dar dicas de como melhorar a leitura, de como sentir prazer, de como virar um hábito. E realmente virou um hábito. Pedro tem 25 anos e pode ser chamado de influenciador erudito. Segundo dados do YouTube, no mundo, vídeos de aprendizado têm 4 vezes mais visualizações do que outros assuntos. O que não falta na rede é qualidade. Essa artista plástica, por exemplo, ensina pintura passo a passo. Então ela é feita assim, ó, com pinguinhos mesmo. Nesse grupo de influenciadores digitais eruditos, que tal aprender a tocar o violino? É o que propõe o canal Violino Didático, que já ensinou mais de 130 mil pessoas em todo o mundo a tocar um instrumento. E o Jean garante que com dedicação, qualquer um pode aprender. Qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer faixa etária, de qualquer localização do Brasil pode aprender um instrumento, seja ele qual for, com disciplina e periodicidade e um bom acompanhamento. Mais uma, 3 e... Jean estuda violino desde os 8 anos de idade. Ele já tocou em orquestras no Brasil e no exterior, mas se encontrou nas aulas interativas. Tem lugares no Brasil que simplesmente não existe a possibilidade de ter um professor presencial. Então a alternativa para essas pessoas é a internet. E nós temos muito mais internet no Brasil, falando de cobertura, do que professores de violino.
Editora Saraiva é alvo de 34 ações de despejo. Celulares pré-pagos estão perdendo para pós-pagos no Brasil. A JBS antecipa pagamento de 750 milhões de dívidas a bancos. Nova tabela do frete é suspensa e o governo precisa definir essa questão ainda nesta semana. Caminhoneiros já ameaçaram parar de novo. Receita Federal apreende 92% mais cocaína no primeiro semestre. É o consumo cada vez maior. E mais uma vez confirmando, morre de câncer aos 78 anos o jornalista esportivo Juarez Soares. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Feitinho. 4 Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia.